Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa terceira parte dos nossos estudos de aplicações das leis de Newton. Nessa terceira parte eu quero falar com vocês a respeito de um sistema de corpos onde os corpos vão estar sujeitos, vão estar pendendo sujeitos à força-peso. Tá? Então nós vamos ter uma situação onde eu vou ter um bloquinho só apoiado numa superfície e o outro pendendo, ou vou ter uma situação onde eu vou ter dois blocos pendendo sujeito a essa força-peso. Como que ela vai funcionar? Então vamos lá. Pessoal, vamos então aqui para a nossa terceira parte. Nessa terceira parte, nós vamos continuar com esses sistemas de corpos, esses sistemas que envolvem os bloquinhos. Nessa terceira parte, nós vamos continuar considerando um sistema aqui onde eu tenho dois blocos inicialmente ligados por meio de um fio ideal. A diferença da situação anterior agora é que um desses blocos ele está pendendo, tá? Ou seja, ele está sujeito à ação da força-peso. Nas situações anteriores, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma força F que puxava esses blocos ao longo de uma determinada horizontal. Agora nós temos uma outra situação. Nós temos agora uma situação onde um dos blocos vai estar sujeito à ação da força-peso, e a força-peso é que vai fazer o papel de acelerar o sistema. Ou seja, a força-peso agora, que está nessa situação aqui, atuando sobre o bloco B, está puxando esse sistema para baixo. Ou seja, o bloco B está descendo e, consequentemente, puxando o bloco A para a direita. Beleza? Então agora nós não temos mais a atuação da força F, mas sim a atuação da força-peso. O que muda? Nada. Muda só o nome da força e vai mudar um pouco no diagrama de forças que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Belezinha? Então, o que a gente precisa entender? O que vocês precisam entender? Vocês precisam entender o seguinte, que antes, que agora, diferentemente das situações anteriores, o que puxa o sistema, o que faz com que esse sistema acelere é a força-peso. Então a equação que antes nós escrevíamos como sendo F igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, agora passa a ser o quê? No lugar da força F, nós temos a força-peso, que é o peso de B que está puxando esse sistema. Então a equação da segunda lei de Newton, ela passa a ser o quê? Peso de B é igual a massa de A mais a massa de B. Isso aqui tudo vezes quem? Vezes a aceleração do conjunto. Belezinha? Então, com essa equação, o que a gente pode fazer? Nós podemos encontrar o peso de B, nós podemos encontrar as massas dos blocos, podemos encontrar a aceleração com que esse sistema está descendo. Tá? Normalmente, na maioria das vezes, nós vamos utilizar essa equação aqui para escrever, para calcular, para representar a aceleração que o conjunto vai apresentar. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, o que a gente vai fazer? Nós vamos isolar os blocos. Eu vou isolar o bloco A e o bloco B. Por que eu tenho que isolar esses blocos? Nós vamos isolar os blocos para a gente fazer um diagrama de forças, para a gente marcar todas as forças que atuam sobre as caixas. Então, quais são as forças que atuam sobre o bloco A, sobre a caixa A? Eu tenho a força peso e a força normal, porque essa caixa está apoiada na superfície. Além da força peso e da força normal, eu tenho a força de tração, T1, beleza? Que está puxando essa caixa para a direita. A mesma coisa eu tenho aonde? No bloco B. Quais são as forças que atuam sobre o bloco B? As forças que atuam sobre o bloco B é o peso de B, que está puxando o sistema para baixo, certo? E a força de tração, que aqui eu chamei de força o quê? T2. Vou representar essas forças aqui no desenho para vocês entenderem. Então eu tenho aqui a força peso, deixa eu colocar no desenho aqui, ó. Então eu tenho aqui a força peso de A. Aqui para cima eu tenho a força normal em A. Para a direita, eu tenho aqui então a minha força de tração, que está puxando esse sistema. No bloco B eu tenho o peso de B e tenho aqui a força de tração. Então aqui eu tenho T1 e aqui eu tenho T2. Agora presta atenção, o fio é o mesmo.
Se o fio é o mesmo, a força de tração T1 é igual à força de tração T2. Então é muito importante que vocês entendam isso, que T1 é igual a T2, que é igual à força de tração no fio. É a força que está sendo aplicada nesse fio, tanto pelo bloco A quanto pelo bloco B. Então aqui nessa figura, no diagrama de forças, eu representei como sendo T1 e como sendo T2. Mas é importante que vocês entendam, novamente, que T1 é igual a T2. Beleza? Pessoal, e da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós vamos determinar a resultante das forças em A e vamos determinar a resultante das forças em B. Para determinar a resultante das forças em A, nós vamos analisar as forças que atuam sobre o bloco A. Lembrando, como o meu bloco A está apoiado agora numa superfície horizontal, continua apoiado numa superfície horizontal, a força-peso que atua no bloco A é igual à força normal que atua no bloco A. Então, se a gente for analisar, a única força que está atuando sobre o bloco A é quem? A força de tração T1, que eu estou chamando aqui de T. Beleza? Então, matematicamente, o que a gente pode dizer com relação a isso? A gente pode dizer o seguinte, que a resultante, força resultante em A, resultante das forças em A, é igual à força de tração T1, que é igual à força de tração T. Beleza? Então, ou seja, o que eu posso dizer? Que T é igual à força resultante em A, tá? É igual à massa de A vezes a aceleração. Então, essa é a equação que a gente vai utilizar para determinar a resultante das forças em A. Vou fazer a mesma coisa no corpo B. No corpo B, agora eu já tenho a atuação de duas forças. A força peso de B e a força tração. Lembrando, a força peso de B e a força de tração são forças diferentes. Beleza? Então, a resultante das forças em B, ela vai ser igual ao peso de B menos a tração. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, que o peso de B menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, são essas as equações que nós vamos utilizar. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor essa aplicação. Pessoal, esse aqui é um exemplo bem simplesinho, né, para a gente entender como que funciona, como que a gente vai aplicar esse exercício. É um exercício do Instituto Federal do Ceará, ele fala o seguinte. Na figura a seguir, o fio inextensível que une os corpos A e B e a polia tem massas desprezíveis. As massas dos corpos são MA 4 kg e MB 6 kg. Desprezando-se o atrito entre o corpo A e a superfície, a aceleração do conjunto em metros por segundo ao quadrado é de... E pediu para a gente considerar a aceleração da gravidade como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Fazer um diagrama de forças, marcar todas as forças que atuam sobre o sistema. Vou fazer isso na figura mesmo. Então, sobre a caixa A, eu tenho aqui o peso de A. Além do peso de A, o que eu tenho? Eu tenho a força normal em A. Além da força peso de A e da normal em A, o que eu tenho? Eu tenho a força de tração no fio, que eu estou chamando de T. No bloco B, o que eu tenho? Eu tenho o peso de B e tenho aqui a minha força de tração em T, que eu estou chamando de T. Lembrando, como a minha caixa A está apoiada num plano horizontal, PA e NA se anulam. Então não precisaria nem representar essas forças. Feita a marcação das forças, feito o diagrama de forças, o que eu vou fazer agora? Eu vou coletar os dados do problema. Então o exercício ele me deu a massa de A, que é de 4 kg. Além da massa de A, ele me deu a massa de B, que é de 6 kg. E me deu a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pediu para a gente determinar a aceleração do sistema. E é isso que a gente vai fazer. Então, para a gente determinar essa aceleração do sistema, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar aquela equação geral, que leva em consideração o que o peso de B está puxando todo o meu conjunto para baixo.
Então eu posso dizer o seguinte, que o peso de B é igual a massa de A mais a massa de B, isso aqui tudo vezes a aceleração do conjunto. O peso de B eu tenho? Não de forma direta, mas eu posso calcular. Como que eu calculo o peso de B? Para calcular o peso de B, é só multiplicar o quê? A massa de B vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso de B, ele é quanto? Ele é de 6 vezes 10. Então, o peso de B, ele é igual a 60 newtons. Calculado o peso de B, o que a gente vai fazer agora? Encontrar a aceleração. Então vai ficar 60, que é igual a 4 mais 6 vezes A. Então vai ficar 60, que é igual a 10A. Corta o zero para facilitar a nossa vida. Então a gente chega que A é igual a quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. Essa, então, a nossa resposta. Então, de acordo aqui com as nossas alternativas, nossa resposta só pode ser o quê? Letra B de bola. Belezinha? Pessoal, tá claro como que funciona essas aplicações das leis de Newton? Acredito que sim. Beleza? Vamos aqui para uma segunda parte dentro dessa terceira parte, né, falando dessa força-peso. Eu posso complicar isso um pouquinho mais? Posso. E vou complicar. Então presta atenção. E se eu tiver uma situação em que eu tenho 3 blocos agora? 2 pendendo e um apoiado sobre uma superfície. Se eu tiver uma situação igual essa aqui. Qual que é o problema na resolução dessa... Qual que é o problema nessa solução? Nenhum. Tá? Tudo que a gente fez até agora a gente vai continuar aplicando aqui. Né? Então, ou seja... A diferença nessa situação é que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui 2 corpos pendendo. Eu tenho um corpo C, que está pendendo, tendendo a puxar esse corpo, o sistema para a direita, e aqui eu tenho um corpo A que tende a puxar esse corpo para a esquerda. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai levar em consideração nesse sistema, para a gente resolver esse sistema, é que o bloco C tem um peso maior do que o bloco A. O que isso significa? Isso significa que esse sistema ele vai andar no sentido horário, ou seja, o bloco C vai puxar esse sistema para baixo. Então o meu bloco B vai andar para a direita e o meu bloco A vai subir. Então esse sistema tende a girar no sentido horário, beleza? Então como esse bloco C está puxando todo esse sistema, a gente vai então determinar a resultante das forças em função dessa situação, belezinha? Então como que a gente vai fazer para determinar a resultante das forças que atuam sobre o sistema num todo? Veja bem, como o bloco C está puxando o bloco A para cima, o bloco A ele se opõe ao movimento, ele dificulta o movimento. Então como que a gente pode escrever essa equação? A gente pode escrever o seguinte, que a resultante das forças que atuam sobre o sistema todo, sobre as caixas A, B e C, ela vai ser igual a quem? Ao peso de C menos o peso de A. Beleza? Por que menos o peso de A? Porque o bloco A está se opondo ao movimento. Então essa equação, para a gente determinar, por exemplo, a aceleração do conjunto, a gente vai utilizar a seguinte equação. Peso de C menos o peso de A, que é a resultante das forças sobre o conjunto, vai ser igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes, isso aqui tudo, vezes a aceleração. Então a gente vai utilizar essa equação, por exemplo, para determinar a aceleração que o conjunto todo vai apresentar. Beleza? Pessoal, e da mesma forma que nós fizemos em todas as situações anteriores, a gente vai poder então determinar a resultante das forças em A, a resultante das forças em B e a resultante das forças em C. Para isso, o que a gente tem que fazer? Nós temos que utilizar o nosso diagrama de forças. Nós vamos marcar todas as forças que atuam sobre as caixas. Então, as forças que atuam sobre a caixa C é o peso de C e a tração, que eu estou chamando de T1. As forças que atuam sobre a caixa A é o peso de A e a tração T2.
e as forças que atuam sobre a caixa B. Peso de B, porque está apoiado numa superfície, da mesma maneira. Normal, NB, justamente porque está apoiada na superfície. E aqui eu tenho a tração T1, que corresponde ao fio da direita, que é a mesma tração T1 que está atuando no bloco C, e a tração T2, que é a mesma tração que está atuando no bloco A, no fio da esquerda. Beleza? Feito o diagrama de forças, o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, escrever uma equação para determinar a resultante das forças que atuam sobre a caixa A. Então, a resultante das forças que atuam sobre a caixa A leva em consideração somente a caixa A. Então, esqueça as outras caixas. Então, a gente diz aqui o seguinte, que a força resultante em A, ela vai ser igual ao peso de A menos a tração T2, porque são forças opostas. Então, ou seja, eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? PA menos T2, que é igual a massa de A vezes a aceleração do conjunto. Vou fazer a mesma coisa para a caixa B, para a gente marcar a resultante das forças sobre a caixa B. Então, vou levar em consideração somente as forças em B. O peso de B e a normal em B, elas vão se anular, porque são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários, e estão aplicadas no mesmo corpo. Então, a gente diz o seguinte, que a resultante das forças em B é igual a T1 menos T2. Lembrando que T1 está puxando todo o sistema do lado esquerdo para a direita. Então vai ser T1 menos T2. Então essa equação eu posso escrever como sendo o quê? T1 menos T2, que é igual a massa de B vezes a aceleração. E vou fazer a mesma coisa na caixa C. Quais são as forças que atuam na caixa C? O peso de C e a tração T1. Então, a resultante das forças sobre a caixa C vai ser igual a quem? Ao peso de C menos T1, porque ele está puxando o sistema para baixo. Isso pode ser escrito como sendo o quê? Peso de C menos T1 é igual a massa de C vezes a aceleração. Então, são essas as três equações que nós vamos utilizar. Opa, deixa eu só arrumar isso aqui. São as três equações que nós vamos utilizar para se determinar a resultante das forças sobre cada uma das caixas e para determinar também a aceleração que esse sistema, que esse conjunto vai ter. Belezinha? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Pessoal, nesse exemplo, né, é um exemplozinho que eu peguei do blog, né, vou deixar o link também na descrição do vídeo para vocês terem acesso a outros exercícios, né, que envolvem esses sistemas de corpos, né, sem atrito a princípio. Esse exercício aqui é um exercício bem legal, que ele envolve tudo que a gente falou. Tá? É um exercício da UFMG, ele fala o seguinte, ó. Na figura, considere os atritos e as massas dos fios e roldanas desprezíveis. As massas dos blocos A, B e C são respectivamente 10 kg, 4 kg e 2 kg. A aceleração da gravidade pode ser considerada 10 metros por segundo ao quadrado. Na letra A, ele está pedindo para a gente determinar a aceleração do bloco, e na letra B, para a gente encontrar a força que cada fio exerce em cada bloco. Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, nós vamos marcar todas as forças que atuam sobre as caixas. Então, vamos iniciar aqui pela caixa A. Então, ou seja, sobre a caixa A, eu tenho a atuação da força peso. Vou pegar uma caneta mais escura aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o peso de A, que eu vou chamar de PA. Aqui eu tenho a força de tração, que eu estou chamando de T2. Na caixa B, eu tenho o peso de B. Além do peso de B, eu tenho a normal em B. Elas vão se anular. Aqui do lado esquerdo eu tenho a tração T2, que está no mesmo fio que a caixa A. E aqui do lado direito eu tenho a tração que eu estou chamando de T1, que é a mesma tração que está atuando aqui na caixa C. Então, além da força de T1 na caixa C, eu tenho aqui também o peso de C. Beleza? Calculados
determinados, feito o diagrama de força, determinadas forças que atuam sobre as caixas, o que a gente vai fazer agora? Eu vou verificar para que lado esse sistema vai pender, se é para o lado direito ou se é para o lado esquerdo. Quando a gente olha para as massas, a gente vê que a massa de A é bem maior do que a massa de C. Então a gente pode dizer o seguinte, que esse sistema ele vai acelerar no sentido que? Anti-horário. Beleza? Então, ou seja, o bloco A vai puxar todo o conjunto na direção dele. Então o bloco A vai descer, então a minha caixa B vai vir para a esquerda e a minha caixa C vai subir. Então isso é uma informação muito importante que vocês precisam entender isso na hora de for montar as equações. Tá? Então a caixa A vai puxar todo o sistema para a esquerda. Beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos coletar os dados do problema. Então nós temos aqui a massa de A, que vale 10 kg. Nós temos a massa de B, que vale 4 kg. Nós temos a massa de C, que vale 2 kg. E além disso, ele nos deu a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu já vou deixar montado aqui no cantinho, aqui em cima, aqui, ó, qual que é o peso de A e qual que é o peso de C. Então, o peso de A ele é igual à massa de A vezes a gravidade. Então, o peso de A ele vai ser igual a quanto? A 10 vezes 10. Então, o peso de A vale 100 newtons. Já vou deixar isso aqui montadinho. Vou fazer a mesma coisa para o peso de C. Peso de C é igual à massa de C vezes a gravidade. Então, o peso de C vai ser igual a quanto? A 2 vezes 10. Peso de C vale quanto? 20 newtons. Por que eu já deixei isso aqui prontinho? Porque a gente vai precisar desses pesos agora para determinar a aceleração do conjunto, a aceleração que cada bloco vai ter. Tá bom? Pessoal, então na letra A, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente determinar essa aceleração de cada bloco. A aceleração que cada bloco vai ter é a aceleração do conjunto num todo. Então a gente vai ter que utilizar aquela equação geralzona para determinar a aceleração. Como o peso de A está puxando o sistema para baixo, o que está se opondo ao peso de A é o peso de C. Enquanto o peso de A puxa esse sistema para a esquerda, o peso de C tende a puxar esse sistema para a direita. Mas como o peso de A é maior do que o peso de C, o que vai acontecer? Ele vai dificultar o movimento. Então, matematicamente, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que o peso de A menos o peso de C, ele é igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C, isso aqui tudo vezes a aceleração. Eu tenho todos os dados, só não tenho a aceleração. Quanto que vale o peso de A? Peso de A vale 100. Quanto que vale o peso de C? Vale 20. Quanto que vale a massa de A? 10. Massa de B? 4. Massa de C? 2. Isso aqui tudo vezes A. Então aqui vai ficar 80, o que é igual a 16A. Então a aceleração do sistema, a aceleração do conjunto é de 5 metros por segundo ao quadrado. E, consequentemente, é a aceleração que cada um dos blocos vai apresentar. Beleza? Agora, para finalizar, pessoal, na letra B, o que ele quer? Na letra B, ele quer calcular, ele quer que a gente determine o valor de cada uma dessas forças de tração, tanto a T1 quanto a T2. Então, na letra B, a gente vai fazer essa determinação. Vamos começar com T1. Então, quando a gente analisa aqui, para a gente determinar essa aceleração T1, eu posso pegar somente o bloco C. Porque esse T1 é esse mesmo valor de T1. São iguais, são idênticas. Então, eu posso analisar somente o meu bloco C. Posso fazer, então, para encontrar esse T1, a resultante das forças que atuam sobre quem? Sobre o bloco C. E a resultante das forças que atuam sobre o bloco C, ela vai ser igual a quem? A T1 menos PC. Por que T1 menos PC? Porque o peso de C está se opondo ao movimento de T1. E isso aqui vai ser igual a quem? A massa de C vezes a aceleração.
Então, o que eu posso fazer aqui? Quanto que vale T1? Não sei, é o que a gente vai encontrar. Quanto que vale PC? PC vale 20. Isso aqui é igual à massa de C, que vale 2, vezes a aceleração do bloco C, que é de quanto? 5. Então, vai ficar T1 menos 20 é igual a quanto? 10. Então, T1 vai ser igual a quanto? 10. O 20 passa para lá somando, então vai ficar 10 mais 20, dá 30 newtons. Então, o valor dessa força T1 só pode ser quanto? 30 newtons. Vou fazer a mesma coisa agora, levando em consideração agora o bloco A, que é onde está sendo aplicada a minha força de tração T2. Só que agora o que acontece? O bloco A está puxando para baixo. Então, na verdade, PA e T2 vão se opor. Aí, nesse caso, vai ficar o quê? PA menos T2, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, aqui vai ficar o quê? PA, que vale quanto? 100, menos T2, que é o que nós vamos encontrar. E isso aqui vai ser igual a quanto? A 10 vezes 5. Então, vai ficar menos T2 mais 100. Vou fazer direito aqui. Ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, vai ficar 100 menos T2. Isso aqui é igual a 50. Vou passar o 100 para lá e vai passar subtraindo. Então, vai ficar menos T2 é igual a 50 menos 100. Então, vai ficar T2 menos T2 é igual a menos 50. Multiplica isso aqui tudo por menos 1. Então, T2 é igual a 50 newtons. Essas são, então, as nossas respostas. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui, então, essa nossa videoaula, né, essa nossa terceira parte dos nossos estudos de sistema de corpos, sistema de blocos. Espero que tenha ficado claro para todos. Estudem. Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.